Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Doutores, permita-me adentrar mais um assunto de biologia aqui com você. É uma área grande, é uma área um pouco mais longa, que exige um pouco mais de conhecimento técnico de você, que é justamente a parte de fisiologia humana. Meus amigos, a área da fisiologia, por si só, ela é uma área que mescla conhecimentos de várias outras. Aqui na fisiologia, só para você ter ideia, nós vamos estudar o funcionamento do corpo humano. E aí, claro, para eu estudar o funcionamento do corpo humano, não tem como nós não entrarmos um pouquinho em anatomia e morfologia humana, até mesmo em alguns casos na histologia. Por isso que aqui na Físio, você vai ver comigo uma série de subtópicos que são inerentes também a outras áreas da biologia. A gente já acaba fazendo uma revisão aqui para você. Pode ser? Vem comigo. Então agora, basicamente, adentraremos o estudo da chamada fisiologia humana. Fisiologia humana. E a fisiologia humana, doutores, basicamente costuma estudar, veja, ela costuma estudar o funcionamento. Ela estuda o funcionamento do corpo humano. E este funcionamento do corpo humano é um funcionamento, doutores, inerente ao estado que nós chamamos de homeostase. Pedro, como assim homeostase? Repare o seguinte, a fisiologia, ela basicamente costuma estudar fenômenos relativos à estabilização do sistema humano. Quer ver? Aumentou a pressão. Como que o seu corpo compensa isso? Vasodilatação e taquicardia. Pedro, eu estou com broncoconstrição. Como que o meu corpo responde? Basicamente com adrenalina promovendo a broncodilatação. Pedro, eu tive, por exemplo, uma lesão. Como que o corpo responde a isso? Vasodilatação local com o fenômeno de inflamação e migração de leucócitos. E por aí vai. Este estado que o corpo humano busca de equilíbrio a todo tempo, meus amigos, é chamado de homeostase. Então veja, a homeostase por si só, eu quero que você note muito bem isso, a homeostase é a tendência do corpo humano de permanecer em equilíbrio. Então a homeostase acaba sendo a tendência do corpo humano. Homeostase é a tendência do corpo humano a responder estímulos, que podem ser estímulos externos ou internos, sempre visando aquilo que nós chamamos de estado de equilíbrio. Isto vem a ser a tal da homeostase. E para isso, por vezes, o corpo humano se utiliza de um sistema, meus amigos, que a gente chama de sistema de retroalimentação. Sistema de retroalimentação, chamado também de feedback. Sistema de feedback. E aí, claro, este sistema de retroalimentação pode ser um sistema de feedback positivo ou um sistema de feedback negativo. Qual é a diferença dos dois, Pedro? Ora, no feedback positivo, havendo um estímulo, seja externo ou interno, o corpo humano responderá a partir de um fortalecimento, digamos assim. O corpo humano vai reagir potencializando este estímulo. Pedro, me dá um exemplo de estímulo por feedback positivo. Quer ver? Contração uterina. Meus amigos, a partir do momento que a mulher começa a entrar em trabalho de parto, há contrações leves do miométrio, da porção carnosa e também muscular do útero. Ele contrai. Toda vez que ele contrai e ele sente a resistência do feto ali, isto gera um estímulo de contração mais forte, até que o feto é expelido.
Isto é um fenômeno de feedback positivo. Agora, na retroalimentação negativa, nós temos, meus amigos, basicamente, você vai colocar assim, ó, estímulo, e aí o sistema humano ele vai potencializar aquele estímulo no feedback positivo. Já no negativo, em havendo um estímulo, o corpo humano ele visa inibir. O corpo humano tenta inibir aquele estímulo ali na prática. Grandes exemplos que nós temos é justamente a situação da pressão, né? Imagina, o nosso corpo, por algum motivo, ele está com uma pressão muito alta. Qual é a tendência do seu corpo reagir? Meus amigos, naturalmente haverá uma vasodilatação. Por quê? Para acomodar melhor este sangue e o corpo vai tentar também liberar alguns componentes renais que nós vamos estudar lá na frente e também alguns peptídeos presentes no coração na expectativa de quê? De liberar mais urina e fazer a pessoa reduzir essa pressão. Este vem a ser um fenômeno de feedback negativo. Ok? Tranquilão? Então falamos do sistema de retroalimentação. Agora, verticalizando um pouquinho o nível do nosso estudo, um dos primeiros tópicos que a gente encontra na fisiologia humana, notadamente nas doutrinas como do Guyton, né, é a parte relativa aos potenciais de membrana. Antes de nós entrarmos efetivamente nos sistemas humanos, nós temos que ver os potenciais de membrana, porque eles basicamente regulam todo o sistema nervoso no que tange a estímulos. Isto é o ponto importante. Então vem para cá. O primeiro tópico, portanto, da parte de fisiologia que nós vamos estudar é a fisiologia dos potenciais de membrana. Repare, fisiologia dos potenciais de membrana. Pedro, o que eu tenho que saber a respeito da fisiologia dada a potenciais de membrana? Repare, meus amigos, quando você costuma estudar os potenciais de membrana, na verdade, quando você estuda a membrana plasmática sozinha, você vê que ela tem uma constituição fosfolipídica, você vê também que ela apresenta alguns canais de sódio, canais de potássio, bombas de sódio e potássio, não é? As chamadas proteínas integrais e periféricas. Então vamos lá. Quando a gente acaba estudando a membrana plasmática, é comum você ver dentro deste potencial de membrana a estrutura, né? E a estrutura de uma membrana plasmática costuma seguir um modelo que nós chamamos de modelo de mosaico fluido, de Singer e Nicholson. Olha que coisa. É um modelo proposto por Singer e Nicholson, ok? Os quais vão idealizar uma membrana de constituição fosfolipídica do seguinte aspecto. Nesta membrana existem os fosfolipídios. Nesta membrana, além dos fosfolipídios, existem proteínas que são integrais, ou seja, proteínas que vão de fora a fora, e também existem proteínas localizadas, por exemplo, somente na periferia, seja na periferia interna ou na periferia externa. Percebeu? Este é o modelo do mosaico fluido, proposto por Singer e Nicholson. Então, esta constituição da membrana é basicamente por proteínas e por fosfolipídios. Nesta membrana, nós teremos um potencial de permeabilidade seletiva. Não é todo e qualquer composto que passa por esta membrana. Ela dependerá de afinidade. Das duas, uma. Os componentes que estão fora da célula vão adentrar esta célula devido à lipofilia ou lipofilicidade por meio desta membrana mesmo. É só você parar e pensar. Se a membrana é fosfolipídica, significa que compostos lipídicos vão transitar com bastante facilidade por entre esta célula. Por isso que nós chamamos isto de permeabilidade seletiva. E aí o que mais nos importa aqui, doutor, o que mais nos importa são basicamente algumas moléculas que são enormes, são moléculas que são polares e também moléculas que têm carga, íons. Meus amigos, se a membrana plasmática ela apresenta uma constituição lipoproteica, moléculas polarizadas, grandes ou
íons não passam facilmente por esta membrana. E aí, o que eu preciso para que esses compostos possam adentrar o meio intracelular? Ora, é preciso, neste caso, que existam canais ou proteínas carreadoras destes compostos do meio externo para o meio interno. Percebeu a ideia? Isto é um ponto muito bem estudado, meus amigos, quando a gente trabalha com células musculares e células nervosas. É, de fato, o pontapé de partida nosso aqui. Então, veja, células musculares e também as células nervosas, os neurônios, por assim dizer, são células, meus amigos, que dependem de uma coisa que nós chamamos de impulso nervoso. Dependem de uma coisa que nós chamamos de impulso nervoso. E este impulso nervoso acontece graças, doutores, graças à presença e também graças à movimentação de íons. A título de exemplo, íons sódio e íons o quê? Potássio. Pedro, mas existem outros íons que influenciam o impulso nervoso? Claro que existem. Íons cloro, por exemplo. Os íons cloro têm carga negativa, dependem de canais específicos para entrarem, por exemplo, nos neurônios, que é o caso do canal GABAérgico, tá? Mas não precisamos aprofundar esse nível aqui para você. Você tem que dominar o seguinte: a membrana celular, ela apresenta uma permeabilidade seletiva e com isto os íons não adentram facilmente, eles dependem de carregadores. Até aí tá ok. Logo, na sequência, nós temos que começar a estudar, meus amigos, o potencial de ação. Se eu falei de impulso nervoso, permita-me conceituar para você um pouquinho aqui do que vem a ser, de fato, o potencial de ação. Olha que coisa. O potencial de ação. O que é o potencial de ação? Fala para mim. Olha só, a literatura vai afirmar que o potencial de ação nada mais é do que um estado de alternância, veja, do que um estado de alternância de polaridade, normalmente transitório, tá? É um estado de alternância de polaridade que faz com que surja, meus amigos, que faz com que surja aquilo que nós chamamos de estímulo. Estímulo. E que parece muito, isso é verdade, um choquezinho. Parece bastante um choquezinho. Olha que coisa interessante. No potencial de ação, nós temos uma alternância da polaridade desta célula, promovendo o transporte de cargas por ela e culminando em um estímulo. Este estímulo pode ser positivo ou pode ser inibitório, a depender do tipo de potencial de ação e do tipo de receptor que está sendo estimulado. Tá percebendo? Então veja, se na fisiologia eu vou estudar a movimentação muscular, para que eu faça este movimento, eu preciso que de maneira coordenada o meu córtex, que é a região motora, emita um sinal para os meus músculos, notadamente do deltoide, liberarem neurotransmissores, que são as acetilcolinas, na junção neuromuscular, para que eu possa contrair este músculo e levantar o meu braço. Percebeu? Potencial de membrana está presente em tudo quanto é assunto. É basicamente uma base, é um fundamento que nós precisamos para deflagrar os demais sistemas. A ideia é essa. E aí, nós temos que estudar, basicamente, meus amigos, olha só, nós temos que estudar basicamente 3 etapas do potencial de ação. Então vamos lá, estamos ainda em potencial de ação. Pretendo então agora trabalhar com você quais são as 3 etapas de um potencial de ação, doutor. Vem comigo. Letra A. Primeira etapa relevante aqui para nós. É a etapa que a gente chama de potencial de repouso. É um neurôniozinho que está lá quietinho na dele de boa. No estado de repouso, meus amigos, olha que ponto interessante. Esta célula, ela está apresentando uma entrada e uma saída de sódio. Olha só que ponto interessante.
no potencial de repouso, a célula ela está em um estado de homeostase de entrada e saída de sódio e potássio. Ou seja, existe um potencial de membrana no qual o meio externo, veja, no qual o meio externo se apresenta carregado positivamente e o meio interno da membrana apresenta-se carregada negativamente. Aí você vai olhar para mim e vai falar assim: Pedro, eu não entendi, nada. Como assim a célula vai ficar carregada ou polarizada? Veja, a concentração de íons sódio e potássio dentro da célula é diferente. Internamente, nós temos uma grande concentração de íons potássio. Fora da célula, nós temos uma grande concentração de íons sódio. Esta diferença de concentração de íons gera uma porção mais positiva do que a outra. Esta é a ideia. Portanto, se eu pudesse esquematizar isso para você, eu afirmaria o seguinte: no potencial de repouso, a dupla membrana fosfolipídica vai apresentar do lado de fora uma polaridade mais positiva e internamente, como existem menos íons positivos, a diferença de potencial se dá, portanto, esta situação que eu estou trazendo para você. E aí, diante disto, nós falamos que a célula em repouso ela está polarizada, ou seja, ela está com polos na membrana, tendo em vista a diferença de potencial dado da concentração de íons, ok? Este limiar, meus amigos, da célula polarizada gira em torno, tá vendo que dentro ela fica negativa? Gira em torno de menos 70 milivolts, tá? Menos 70 milivolts, indicando que esta célula está, portanto, carregada negativamente. Este é o potencial de repouso. Agora, vamos para a segunda etapa do potencial de ação. Meus amigos, havendo estimulação interna ou externa, passa-se a um estado que nós chamamos de despolarização desta membrana. Despolarização desta membrana. E, por favor, guarde isso, hein? Na despolarização, haverá uma entrada abrupta de íons sódio dentro desta célula. Então, veja, essa diferença de concentração entre sódio e potássio no ambiente externo e interno, respectivamente, vai criar um potencial, portanto, uma polarização, uma diferença de potencial na membrana. Quando houver uma estimulação, seja térmica, seja mecânica, e aí depende do tipo de receptor, né? Um termorreceptor, um mecanorreceptor. Em havendo a estimulação correta, imediatamente esta estimulação vai abrir canais de sódio na membrana plasmática. Meu amigo, abrir o canal de sódio na membrana plasmática, os sódios que estão lá fora vão ficar muito loucos. Eles vão olhar para dentro da célula e vai ver um monte de espaço e um monte de coisa legal. Este sódio vai penetrar de maneira gritante esta célula. Por isso que nós chamamos isto aqui de despolarização. E na despolarização, você vai afirmar o seguinte: ao se atingir o limiar de despolarização, neste caso, será desencadeado a abertura de canais de sódio. Abertura de canais de sódio. E isto vai fazer com que o meio interno da célula passe, doutores, a aproximadamente mais 35 a 40 milivolts. Ou seja, esta célula, olha que ponto interessante, esta célula sai de menos 70, que está lá embaixo, e vai ter um pico de carga positiva,
levando este limiar basicamente a mais 35 a mais 40, tá? É mais ou menos isso que a gente tem. Havendo esta entrada de íon sódio na célula, meus amigos, é claro que sempre é preciso que esta célula retorne ao estado de estimulação. Então, este desencadear da diferença de potencial pode fazer N funções dentro da célula. Por exemplo, pode promover a abertura de canais voltagem dependentes, pode fazer a migração de vesículas para a membrana plasmática para deflagrar os neurotransmissores, pode ter N efeitos, né? Então eu vou até colocar assim para você antes de nós inaugurarmos o item de letra C. Esta estimulação de cargas internas pode gerar múltiplos efeitos. Olha que coisa interessante. Múltiplos efeitos. Estes efeitos podem ser desde a liberação de neurotransmissores, ou ainda abertura de canais voltagem dependentes. Deu para entender? Esta vem a ser a estimulação. E aí, na sequência, a célula já está toda zoada, parece que ela tomou um choque, ela precisa restabelecer, meus amigos, o estado polarizado. E aí, nós teremos um fenômeno chamado de repolarização. E na repolarização, doutores, nós teremos basicamente a saída. Nós teremos basicamente a saída de íons. Olha só agora, hein? A saída de íons potássio. Pedro, peraí. Eu não sei se eu entendi muito bem. Na repolarização, a célula abre canais de potássio? Sim, e fecha canais de sódio. Então veja, na repolarização nós teremos o fechamento dos canais de sódio, e também nós teremos a abertura dos canais de potássio. Intuitivamente é incrível. Neste ponto da matéria, é sempre importante citar um aspecto que a galera costuma me perguntar. Pedro, mas e no caso do sódio? O sódio vai ficar dentro da célula, porque eu abri canal de sódio e depois eu abri canal de potássio. O potássio vai para fora e o sódio vai querer ficar dentro. É natural isso. Perfeito. É por isso que, para restabelecer as concentrações de sódio e potássio, nós precisamos da atuação de uma bomba. Como que é o nome dessa bomba? Bomba de sódio e potássio. Ela pega 3 sódios dentro da célula, joga para fora e pega 2 potássios do lado de fora e brota para dentro desta célula, restabelecendo as concentrações. Percebeu? Então vamos colocar isso em ponto de observação aqui? A bomba, observação. A bomba de sódio e potássio é ela quem vai restabelecer as concentrações dos íons. Bacaninha? Deu para entender? Esta seria a ideia do funcionamento e deflagração, doutores, de um impulso nervoso. Esta vem a ser a ideia propriamente dita. E aí, eu deixo no seu material um tópico, meus amigos, que é importante, mas é assim, ele é bem específico, que é a hiperpolarização. Existem algumas células que apresentam mecanismos regulatórios de hiperpolarizar, ou seja, de reduzir bastante o potencial de repouso das células neuronais. Como exemplo, eu posso citar para você a situação do indivíduo que se embriaga com etanol. O etanol, ele potencializa a hiperpolarização neuronal. E o que é hiperpolarizar, Pedro? Basicamente realizar a abertura de canais de cloro, fazendo com que o cloro adentre a célula e o potencial de menos 70 cai para menos 100. Qual é a consequência disso?
nós teremos mais dificuldade de estimular este neurônio que se encontra, olha o termo, hiperpolarizado. Isto funciona como um mecanismo regulatório do nosso corpo humano. Tanto é que existem pessoas que utilizam medicamentos, como no caso dos benzodiazepínicos ou até mesmo dos barbitúricos, que são medicamentos que atuam sobre os canais de cloro, fazendo com que o sistema nervoso central fique mais hiperpolarizado. Não é à toa que eles são chamados de medicamentos ansiolíticos, reduzindo, portanto, a capacidade de deflagrar impulsos nervosos pelo sistema nervoso central. Ok? Vamos avançar. Agora, eu tenho que conversar com você um pouquinho a respeito dessa coisa chamada de quê? De sinapse nervosa, né? Nós falamos aqui de neurotransmissores, então eu não posso deixar você sem ver este assunto aqui, ó. Sinapse nervosa. Pedro, o que é sinapse nervosa? Para exemplificar, eu vou conceituar primeiramente aqui para você e na sequência eu vou fazer um desenho. O que é uma sinapse, meus amigos? Uma sinapse é um espaço, ou nós podemos também nomear isso aqui como sendo uma fenda, tá? É uma fenda de liberação de neurotransmissores. É uma fenda ou um espaço de liberação de neurotransmissores. Então vamos lá. Existe um neurôniozinho, olha que neurônio bonitinho, um neurônio motor, um neurônio lá do sistema nervoso central. Olha que bonitinho, né? Este neurônio, doutor, ele vai ter várias regiões. Esta região central aqui é chamado de corpo celular, ou chamado também de pericárdio. Aqui esses prolongamentos são chamados de dendritos. Na sequência, este neurônio vai apresentar uma região enorme, uma região grandona. Esta região grandona é chamada de axônio. Olha que coisa, axônio. E no final deste axônio, nós temos basicamente os botões nervosos com a respectiva o quê? Sinapse. Olha só que coisa, ó. Aqui existe um segundo neurônio. Tá vendo o segundo neurônio ou até mesmo tecido? Estes neurônios, eles vão fazer sinapses. Tá vendo este espacinho aqui, ó? Este espacinho aqui é a tal da sinapse tão famosa que às vezes você vê aí na prática, né? Ou até mesmo em questões. E aí, se eu pudesse desenhar com mais esta sinapse para você, esse botão sináptico, eu desenharia algo mais ou menos assim, ó. Olha que bonitão. Nós temos um espaço, nós temos uma fenda entre a terminação do axônio e o dendrito do próximo neurônio. Esta região da frente, lembrando que o estímulo nervoso, meus amigos, ele sempre será unidirecional. Ele sempre vem do corpo celular e vai se deflagrar para a terminação do axônio. Esta vem a ser basicamente a ideia. No caso dos neurônios do sistema nervoso periférico, existe uma bainha de células de Schwann que vão basicamente isolar este neurônio aqui, chamada de bainha de mielina, né? Tem com uma constituição solúvel, ou seja, lipofílica, que vai permanecer, que vai manter o impulso nervoso, como o impulso é feito por carga, você acabou de ver comigo, né? Ele vai manter esse estado de impulso dentro do neurônio, impedindo que ele se disperse para o meio. E aí, olha que ponto curioso. Chegou este estímulo lá no final do neurôniozinho, nós teremos, doutores, portanto, a liberação destes neurotransmissores que estão aqui nas vesículazinhas, ó. Eles vão cair na fenda sináptica. E ao cair na fenda sináptica, normalmente eles costumam estimular receptores que se encontram na porção. E aí nós chamamos isso de porção pós-sináptica. E esta porção da qual é oriunda o estímulo nervoso, é a porção pré-sináptica. Ok? Então, claro, né? Quando nós estivermos diante de uma situação, agora detalhes, hein? Quando nós estivermos diante de uma situação na qual a liberação de neurotransmissores promove uma estimulação aqui, olha que ponto interessante,
nós estaremos diante, meus amigos, de um potencial pós-sináptico excitatório. É o PPSE. Pedro, eu não sei se eu entendi muito bem esse PPSE. Repare, potencial pós-sináptico excitatório. Caíram neurotransmissores na fenda sináptica e estes neurotransmissores se ligam a receptores. Estes receptores, ao receberem esses neurotransmissores, dependendo do tipo de receptor, ele pode abrir e permitir a entrada de sódio. Ele pode abrir e permitir a entrada de cloro. Ele pode abrir e permitir a passagem de qualquer outra coisa. Então a ideia é basicamente esta, tá? Isto é um potencial pós-sináptico excitatório. Agora, existem potenciais pós-sinápticos que são inibitórios. Estes potenciais pós-sinápticos inibitórios, ao invés dele gerar uma estimulação, potencial pós-sináptico inibitório. Ao invés dele estimular, ele vai inibir. Ele vai, portanto, reduzir a atividade neuronal. Deu para entender? Ele vai reduzir. Por exemplo, ele vai promover a abertura de canais de cloro, fazendo com que entre cloro neste neurônio, hiperpolarizando a ele. Tá vendo como é que funciona? Todo o mecanismo de ação que a gente tem, meus amigos, efetivamente envolvendo as células, são regulados basicamente por isso. Deu para entender? Por isso que eu cito para você uma divisão de sinapses, né? Olha só, a literatura costuma dividir as sinapses em dois tipos. Existem as sinapses elétricas e existem as sinapses químicas. As sinapses químicas são mediadas por neurotransmissores, enquanto as sinapses elétricas, elas são ligadas por canais. Vamos exemplificar? Numa sinapse elétrica, uma célula está ligada à outra por meio de canais. E aí, quando nós temos o potencial de ação, os íons sódio que se encontram aqui despolarizando esta molécula, na verdade esta célula, esse neurônio, ele vai passar para outra célula por meio deste canalzinho. Por isso que a sinapse ela é elétrica, porque ela permite o transporte de cargas. Agora, nas sinapses químicas, que são as de maior relevância aqui para nós, aí não. Aí nós teremos a liberação de moléculas químicas, que são os neurotransmissores, nesta fenda sináptica, né? Esses neurotransmissores, eles vão se ligar. Então, eles ligam-se, né? Eles ligam-se a receptores presentes no neurônio pós-sináptico e vão efetivamente gerar ou um potencial pós-sináptico inibitório ou um potencial pós-sináptico excitatório. Ok, meus amigos? Isto vem a ser o mecanismo de funcionamento atrelado diretamente ao potencial de membrana. E aí, basicamente, isso aqui regula quase tudo o que a gente estuda dentro do sistema humano. Pedro, eu estou precisando que meu coração bata mais. Será liberado na fenda sináptica mais adrenalina. Pedro, eu preciso broncoconstrictar, digamos assim, né? Broncocontrair. Pronto. O meu trato respiratório. Eu preciso contrair um pouco meus brônquios. Os neurônios vão liberar acetilcolina na região dos bronquíolos. E por aí vai. Isso aqui regula praticamente todos os mecanismos que a gente tem no nosso corpo. Tudo bem? Doutores, no que tange a fisiologia de potencial de membrana, é isso que nós temos que trabalhar. Fechamos por aqui e já tem mais fisiologia humana para você.